Boa noite, minhas lavandinhas. Sejam muito bem-vindas ao nosso segundo dia do aquecimento, né, da jornada Descomplicando a Aromaterapia. A gente tá fazendo uma sequência de lives super incrível com convidados pra lá de especiais. Ontem foi dia do Fabian Laszlo. A live foi incrível, muita gente. E hoje é dia de ninguém menos que Paty Barragan, Paty do Quimiquices, que consegue trazer a química de um jeito, gente, tão leve e divertido, que assim, eu sou suspeita pra falar porque eu realmente gosto de química, eu sempre gostei dessa parte, mas ela traz a química de uma forma muito didática. Então, eu chamei ela pra esse bate-papo e ela aceitou, fiquei super feliz, né, que ela vai poder trazer um pouquinho desse conhecimento para compartilhar conosco, né? A gente vai falar de algumas coisas bem importantes. Então, se você tá chegando agora, não tá entendendo nada, já comenta aqui nessa live, descomplica. E depois que acabar essa live, você corre lá pro seu direct para poder se inscrever gratuitamente no evento que a gente tá fazendo. Mas não precisa sair da live, fica aqui com a gente para vocês poderem aproveitar todo esse conteúdo, tá? A Paty, ela é uma profissional ímpar, né? Como eu falei, de uma didática incomparável. Deixa eu ver se ela já entrou aqui para eu poder chamá-la. Deixa eu ver se ela já está aqui. Paty, se você tiver aí, quiser também me chamar, eu não sei se ela já entrou. Ontem a gente teve um probleminha técnico, meu celular esquentou, né? E aí ele desligou. E aí, graças a Deus, o marido tava em casa e eu consegui pegar o dele correndo. Mas hoje não teremos essa possibilidade, porque hoje eu estou sozinha na minha casa. Portanto, vamos rezar aqui, gente. Mandem reiki. Mandem todas as boas vibrações que vocês puderem para a gente segurar esta live. Cadê Paty? Mandei uma mensagem aqui pra ela. Vamos conversar. Já tô aqui com meu sangue de dragão. Cachorra me mordeu, né? Então eu tô passando. E aí, agora que eu cheguei aqui no escritório, eu sentei. E... Olha lá, Paty, chegou. Consegui arrancar a casquinha de novo. Aí tô passando um sanguezinho de dragão novamente. Inclusive, amei saber que pra saber se o sangue de dragão é original, ele tem que dar uma espumadinha. Vamos lá que Paty chegou. Perfumosa, como ela mesma chama. Acho lindo o jeito que ela chama as seguidoras dela, as alunas dela de perfumosas. Acho que é isso, né? Aceitando aqui. Oiê! Ei, Tudo bem? tudo bom? Tá me escutando Eu tô. direitinho? E você? Tô escutando. Sempre aqueles Paty, mistérios do dia e da hora, né? sempre, né? A gente, quem sabe, faz ao vivo, a gente dá conta. Paty estava falando que você chama suas alunas, suas seguidoras de perfumosas, né? É, perfumosa. Amor, se apresenta, por favor, conta um pouquinho quem é você, essa profissional incrível. Por favor, o espaço é teu. Obrigada pelo carinho, Nath. Obrigada pelo convite, né? Sempre bom falar muito aí das quimiquices, falar de óleos essenciais, aromaterapia, né? Eu sou professora de química por amor e escolha, né? Eu brinco que eu bati a cabeça muito cedo. É porque logo na adolescência eu fiz o técnico em química e depois falei, não, vou fazer química mesmo e vou fazer licenciatura porque eu quero ser professora. Então, assim, né? Tudo assim, meio controverso, né? Mas foram grandes realizações, assim. Então, eu me dedico ao ensino há 17 anos. Né? Tem uma coleção aí de cabelos prateados. E é onde eu realmente eu me encontro. Eu fico muito feliz de ter encontrado também química na aromaterapia, nos óleos essenciais, e encontrar a aromaterapia e os óleos essenciais na química, né? Eu posso até falar isso com mais detalhes, que é um pouco diferente, talvez, da maior parte das pessoas que chegam nos óleos essenciais buscando alternativas para uma vida
mais livre, assim, com mais autonomia, até de construir os próprios cosméticos, shampoo, um desodorante natural, né? Cuidar dos filhos de forma com produtos, né? Mais naturais e tudo. Não, esse não foi o meu caso. Eu não tinha um despertar para as plantas, né? Hoje não, hoje eu sou super apaixonada, mas eu não tinha, não vinha do meu hábito isso. E eu vim numa formação de ciências que não tinha também essa. Não, não, eu podia ter construído essa jornada, mas não veio na minha cabeça na época, né? Hoje eu lembro assim do corredor da bioquímica, da orgânica, onde tinha mesmo a química das plantas, né? Eu falo, um corredor tão verde, eu podia ter feito uma incursão aqui, fiz, né? Mas eu trabalhei com cromatografia, que é uma técnica muito importante aí dentro dos óleos essenciais, aromaterapia, durante a minha graduação. Mas não tinha nada de óleo essencial, eu nem sabia o que eram óleos essenciais. E na época eu estudava com a doutora Vani Ferraz, que foi quem fez, né, muitos laudos ali para Laszlo. Eu até conhecia, né, já tinha visto inclusive até Fábio lá uma vez, assim, no passado, visitando para conversar e tudo com a doutora Vani. E ela comentava uma coisa ou outra, mas eu na verdade, estudava gorduras com radiação, uma outra coisa bem diferente. E aí, quando eu fiz o mestrado, eu fui para essa área da radiação, inventei umas modas lá, fiquei traumatizada e fiquei na sala de aula, que era minha grande paixão. E nisso, até vinha uma coisa ou outra assim, de óleo essencial, aromaterapia, mas eu preciso confessar que eu era aquela pessoa cética, porque eu não sabia o que era. Eu olhava e falava, cheirinho, tá bom, que cheirinho vai fazer alguma coisa. Eu era essa pessoa. Por isso que eu falo que assim, a gente tem uma experiência transformadora e quando bate na porta do conhecimento, você precisa entender o que é aquilo ali, não tem jeito, você fala, não, realmente não é só um cheirinho. Aí muda de categoria, né? O óleo essencial muda de categoria. Então, eu até tinha alguma coisa, via assim, mas não usava, não me envolvia. E eu acabei, então, descobrindo os óleos essenciais, entrando nesse universo dentro de um laboratório de química. Porque eu realmente tive uma experiência desagradável no mestrado e eu fiquei muitos anos fora. E aí chegou um momento, eu falei, quem sabe, né? A oportunidade de fazer um doutorado, mas ao invés de fazer o que eu inventei, que não foi com o Vani, foi em outro lugar, né? Outras coisas, eu fui atrás dela. Falei, Vani, você me aceita de volta? Assim, eu queria fazer alguma coisa com alguém que sabe o que está fazendo, para eu não ficar perdida, para eu não ficar estressada, né? Mais do que o normal. Aí ela falou assim, vem fazendo umas matérias, antes de entrar mesmo no doutorado, vem fazendo umas matérias, vamos estudar cromatografia de óleos essenciais. Aí ela falou assim, você vai aprender muita química, muita aromaterapia, muita cromatografia e quem sabe o mosquitinho da aromaterapia não te pega. Eu fiquei com aquilo ali na cabeça, né? E aí, para ir no laboratório, primeira vez, depois de muito tempo, né, muitos anos, eu fui me adentrando nesse universo, assim, o que é isso, né? O que é óleo essencial? O que é esse negócio que eu vou analisar? Até vi uns artigos, não entendi nada, não entendi nada, porque era muito técnico realmente, né? E fora do meu. Hoje não, mas assim, na época era completamente fora do que eu já tinha lidado, né? Aí eu acabei caindo nos vídeos mesmo, que há bastante tempo tinha algumas pessoas que produziam e eu falei assim, nossa, que coisa interessante, né? Ele faz muita coisa, olha, mas como eu já estava ali previamente aberta, porque era com a Vani, e eu estava querendo uma virada ali na minha. Eu confiei muito nela, muito, porque assim, a outra experiência tinha sido horrível com a outra, né, com o mestrado ali, né? Aí eu confiei muito, fui, ela me entregou uma caixinha cheia de óleos essenciais, que eram amostras, né? Ela falou assim, toma, vai se divertir, vai aprender, vai estudar. E ali eu vi alguns que eu tinha
ouvido e tal, mas fiquei. Aí fui desenferrujar, né, as coisas lá do aparelho, como é que faz para injetar, como é que preparava a amostra, como é que analisava mesmo, né, um cromatograma daquele tipo e tudo. Voltei para casa e minha mãe tinha ficado com meus filhos, eu tenho 2 filhos. Aí ela tava assim. Aí eu falei assim, nossa, mas o que que foi? Ela, nossa, minha filha tive dor de cabeça o dia todo. Foi a deixa, Nath. Peguei a caixinha, peguei hortelã-pimenta, sem saber nada, passei o dedo, tá, na testa dela. Na hora, ela fez assim, o que que é isso? O que que você fez? E eu não sabia responder. Eu falei, meu Deus, e agora? Agora eu vou ter que dar um Vou ter que jeito de estudar. de entender para poder realmente explicar o que funciona. Né? Então, eu fui muito desarmada, assim. Igual eu falei, eu era uma pessoa cheia de preconceitos mesmo. Mas eu fui muito desarmada nessa experiência e foi surpreendente, né? E com isso, realmente, assim, eu acabei não entrando no doutorado, mas mergulhei de cabeça, assim, a estudar isso e fui me apaixonando. Aí chegou um momento realmente que eu vi os óleos essenciais quimicamente falando, que até o momento uma coisa era estudar no laboratório, fazer as análises cromatográficas, lembrar da parte técnica, aprender as coisas e tal. E a outra coisa era aprender a usar hortelã-pimenta, lavanda, melaleuca, né? Era separado na minha cabeça, né? Mas aquilo ali foi ajuntando, ajuntando. Quando eu realmente vi, não, peraí, gente, óleo essencial é um monte de moléculas. Essas moléculas têm nomes, elas têm características, umas se parecem, outras são diferentes. Elas têm uma rota, elas têm uma função na planta, tem outra função separada, por isso que elas são ativas. Aí o negócio virou, né? E eu falo que assim, sempre falei muito, você pode ver, falei muito. Adoro. Comecei a falar loucamente desse negócio, né? Super focada no trem. E eu dava aula numa faculdade. E eu falava que eu era uma pessoa realizada. Que eu tinha chegado no que eu desejava chegar. Só que era uma faculdade particular, né? E o meu tempo se encerrou ali. E eu fiquei perdidona. No meio do ano, assim, fiquei perdidona, porque eu tinha construído toda a minha expressão, a minha funcionalidade, a minha expressão mesmo, assim, a minha identidade com o ser professora. E eu não tinha mais sala de aula. Nossa, eu fiquei muito doida. E nisso, meu esposo, né, ele falou assim: olha, você está gostando desse negócio? Ele já gostava de óleo essencial. Está gostando do que você está estudando? Vai em frente. As coisas vão chegar no lugar. A gente precisa que você fique bem. Então, isso está te deixando bem, vai estudar. E aí eu falei, era o que eu precisava ouvir, né? Fui de cabeça mesmo. E aí eu fui atrás da Vânia, né? Nessa época eu falei, olha, Vânia, agora eu tô com bastante tempo livre. E aí, vou pro doutorado? Aí ela olhou para mim assim, falou muito carinhosamente, falou, olha, o doutorado não vai te dar o que você está querendo hoje na sua vida. Seus filhos estão pequenos, você vai gastar mais 4 anos, pelo menos, mais 4 anos da sua vida. Vai ser sugada para ter que brigar com quem está formando agora. É isso que você quer? É esse futuro que você quer para você? Eu olhei assim e falei, não, não quero. E aí, o que eu vou fazer? Aí ela falou a mesma coisa. Você não está gostando? Vai em frente, né? Então, assim, ainda fiquei um tempo no laboratório, é, ainda fiquei um tempo no laboratório, mas realmente eu fui me formar, né? Assim, me preparar para isso e tal. E a gente acaba começando a atender uma pessoa ou outra, né? Tanto que fala, o pessoal vem atrás, mas eu não, nesse começo, eu não sabia atender. Eu sempre fui professora, então eu ficava palestrando para as pessoas, explicando, Aula ao invés de é, atender. não, em minúcias, assim, que não tem necessidade, né? Assim, e papapá, pepepepopopô, mas acabou que eu fui no final do ano, a Lázaro me chamou para participar de uma palestra no Aroma Day.
primeiro Aroma Day que teve foi em 2018. 2018. 18. 19 de dezembro de 2018. E eu estava inscrita no evento, né? Só que o que aconteceu? Era tudo sobre culinária, sobre óleos essenciais na alimentação, na culinária, porque tinha recém-lançado a linha gourmet e tinha uns livros de culinária e uma autora brasileira tinha feito ia ter uma sessão de autógrafos com ela, né? A Carol Dini. Fotografia, né? Tinha muita coisa de cromatografia. E aí no final a Fábio falou assim, eu fiquei sabendo que você está aí fora de sala de aula e tal, você não quer vir trabalhar na editora com a gente, não? Eu sem saber nada, eu falei, olha, vou! Então eu tive, assim, umas pessoas que foram chaves, foram fundamentais para eu realmente dar uma virada, assim, né? E hoje eu sou muito feliz por poder também ensinar, por poder continuar reencontrar minha identidade como professora, que eu construí com muito carinho, né? Dentro de uma outra grande paixão, que, né, são realmente encantadores, e aí fui me despertar para as plantas mesmo, né? Além do óleo essencial, né? Para entender esses seres como seres, né? Como um presente da criação, muito mais do que a visão que eu tinha antes, né? Eu tinha um respeito básico, assim, pelo meio ambiente, mas hoje não, hoje é uma questão de paixão mesmo, né? E aí é um resumo, assim, né? Depois disso, realmente eu continuo na LASO, eu estou na equipe de comunicação, porque falo pouco, né? Nessa equipe, a gente até se encontrou, né, nesse processo, e tenho esse projeto de trazer essa visão dos óleos essenciais, além da gotinha mágica de pirlim-pim-pim. Quer dizer, o que é isso como uma ferramenta? Por que eu posso tratar isso como uma ferramenta? Por que um óleo essencial tem tantas potencialidades ao mesmo tempo que trata dor de cabeça, ansiedade? Se você passar na barriga, vai tratar a cólica ou uma queimadura solar, né? Tá falando da lavanda, assim, parece brincadeira, né? Parece mentira. Parece mentira. Aí você fala, não, bobagem isso aí, mas é porque falta o conhecimento, né? Falta abrir o coração para essa experiência. Deixar minha filha, eu falo assim, loucamente. Eu adoro, inclusive é gostoso quando a gente abre, né, o espaço, eu brinco, né, que eu abro a minha salinha para as pessoas poderem sentar e conversar, e de fato o convidado se sente assim à vontade, isso é muito gostoso. E eu queria complementar um pouquinho do que você trouxe, porque assim, eu sempre gostei muito de química. Então, sempre mesmo, assim, no colegial, química orgânica foi minha grande paixão, assim, eu tirava só 10. Eu cheguei a pensar em cursar química, tive esse lapso, não cursei. Não fui tão maluca, né? Eu bati a cabeça, não teve de que eu fui mesmo. Meu professor foi muito sincero comigo. Ele falou, Nath, você gosta da química orgânica e a química não é só isso. Pensa com carinho. Eu falei, tá. Mas o mundo é muito generoso, né? E ele me deu 2 décadas quase depois a aromaterapia, onde eu posso conviver de novo com a química orgânica. Então, para mim, sempre foi muito fácil não estudar, porque é uma área difícil, mas querer ir atrás disso. Uhum. Eu falo muito para as pessoas que você não precisa ser uma química, né, pós-graduada, mestrada, doutorada como você para poder usar aromaterapia. Mas você precisa saber o básico. E se você não quiser saber o básico, então você precisa ficar no muito seguro. É aquela velha história. Se você não sabe surfar, você não vai para o fundo do mar. Né? Verdade. Então, quando a gente olha para a aromaterapia, como você falou, né? Como um cheirinho, como, ai, que delícia, a lavanda me faz dormir porque é muito cheirosa. Fica tudo num universo muito legal. Mas aí, quando você vai começar a estudar, eu brinco que quando eu comecei a estudar e falei, eu vou parar de usar aromaterapia, porque eu falei, meu Deus do céu, tem um monte de coisa difícil. Eu fiz o curso com a doutora Adriana Nunes e eu quase saí do curso desistindo. Não, acabou, não é para mim. Porque existem sim muitas contraindicações e, de novo, né? Não quero que essa live seja algo para assustar as pessoas, porque não é o objetivo, mas para trazer luz e atenção de que a química ela dita as regras. Sim. Né? Então, se um óleo
Claro, existe toda a questão límbica da memória afetiva, blá, 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 blá. Ok. Mas se um óleo, como você falou, ele tem ação na musculatura lisa, ele acalma, ele faz ação amenago... É porque tem química ali dentro que interage farmacocinética, farmacodinamicamente com o nosso corpo. Ponto. E é muito legal quando você conhece uma pessoa que fez o caminho contrário, que veio do conhecimento profundo em química para entender esse despertar. E eu queria que você trouxesse um pouquinho do seu olhar sobre como você consegue mostrar para as pessoas, né? Porque você tem uma didática muito impecável, a importância da química para essa questão da aromaterapia, né? Às vezes, quando eu falo, por não ser autoridade nesse assunto mais técnico, as pessoas muitas vezes, né, vêm com crachazada. Porque o doutor Harvard disse que é seguro, então eu posso fazer. Não, porque o nosso Wintergreen é o Wintergreen mais puro do mercado, então ele não tem interação medicamentosa. Nossa. Eu falo, interação medicamentosa do Wintergreen não tem nada a ver com pureza, tem a ver com salifato de metila, que é um componente químico esperado do Wintergreen. Se ele Se não tiver, não tiver, é água, né? Aí é placebo mesmo. como é que você explica isso dessa forma leve, mineira, suave? Hein? Mineira, né? Tá certo. Bom, Tá. eu entendo assim a química desde eu me abracei a química, né? As lentes da química desde muito cedo. E até uma aluna recentemente falou assim comigo: Nossa, você conseguiu depois de 15 anos me fazer entender o que é um átomo. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Mas assim, isso nem é o fundamental do curso. A gente passa por uma alfabetização na linguagem da química, porque tem que ter para poder interpretar mesmo, né, as tecnicidades da coisa, né? Mas eu fiquei assim, como que uma pessoa vive sem acessar a informação do átomo? Porque eu só enxergo muito com átomos. Eu, pessoalmente, né? Aí eu entendi, assim, que realmente a gente precisa ter esse processo de acolhimento primeiro, as pessoas terem medo, né? O seu caso é um caso atípico. Geralmente as pessoas falam, nossa, eu até não ia mal, eu já tive aluno que falou assim, nossa, eu colei em todas as provas, eu só passei por todos os meus colegas, eu tinha horror de química. Né? Mas entendem a relevância disso na aromaterapia, que está principalmente em dois aspectos, né? Que é o uso correto, coerente, que faça sentido, e a segurança, né? Não é só isso, obviamente, que a gente lida, mas são dois aspectos fundamentais que quando a pessoa quebra essa barreira da repulsão da química, que vem, não é culpa dos óleos essenciais, não é culpa da Paty, não é culpa da Nath, ela vem de uma construção mesmo da cultura e tudo. No Brasil, a gente tem um afastamento, e eu vi uma pesquisa, a última vez que eu olhei era 2010, para o mestrado, mas que o cientista, por exemplo, era um profissional que o brasileiro colocava lá no fim da lista da confiabilidade, né? Na época, jornalista estava muito na frente, isso não tinha influenciadores, né? Hoje a gente teria que ter uma avaliação com essa diferença, né? Também dos produtores de conteúdo digital, né? Mas na época comparava professores, médicos, jornalistas, cientistas de universidades. E os cientistas eles estavam muito abaixo. As pessoas têm um afastamento da ciência, né? Se você olhar qualquer série, desenho animado, quando eu era criança, assim, para adolescente, eu adorava o mundo de Bikman. Quer dizer, eu já não era normal, né? Eu adorava o mundo de Bikman. E eu assistia, me deliciava com aquilo ali. Só que se a gente para ver, é um cara com um jaleco não, uma roupa toda esquisita, que manda uma mensagem, né? Assim, a pessoa fora da caixa. Um jaleco verde, limão, cabelo todo arrepiado, que é o clássico de representar o cientista louco, né? Cabelo todo arrepiado, ele conversava assim, meio coisa, conversava com um rato, né? Tinha um personagem lá que era um rato. Não por isso, né? A Xuxa tinha dengue também, né? Mas enfim, aquele estereótipo de alguma coisa que é inacessível, inalcançável, uma linguagem que eu não vou entender nunca, porque aquele cientista não me entende e eu não entendo ele, né? Então, assim, quando eu abraço a química,
Por mais que eu adore, né, de paixão, assim, eu tenho que entender que existe esse afastamento e a gente precisa trazer para plausibilidade. Quer dizer, eu vou usar isso para quê, meu Deus do céu? Então começa por aí, né? Para quê? Que afinal de contas. Paty, posso te falar uma coisa que me veio à mente quando você falou dessa questão do afastamento? Hum. Por gostar muito disso, eu sempre me interessei muito por filmes mais científicos, né? E eu assisti há pouquíssimo tempo aquele Oppenheimer. Ah, sim. Filme fantástico, mas assim, são 3 horas de filme de pura ciência, né? De diálogos de ciência. Tem zero emoção no filme. E aí, meu marido virou pra mim e falou assim: Meu, você tá empolgada com esse filme? Eu falei: Nossa, tô muito! Porque olha que coisa incrível. Ele criou assim, assim, assado, e ele pensou nisso. E, meu, ele é muito gênio. A gente jamais vai conseguir chegar nesse nível. Ele falou: Exato. Tipo, eles ficam conspirando um monte de teoria que nunca vai acontecer. E eu acho que rola um pouco disso, né? Quando você pega os estudos, e aí você pega uma pessoa que faz muito teórico, que fica muito dentro de laboratório, eu já ouvi essa frase: Ah, você não sabe como é a vida ali na prática. Porque a prática só acontece porque a teoria está muito bem embasada, né? Sim, sim, Então, a sim. gente tem que entender e respeitar o papel de cada um, né? Quando você não é, talvez, um apaixonado por esse lado mais científico da coisa, tudo bem, você não vai precisar, que nem eu que gosto de ir atrás, comprei o livro da Jay Bowles para ler, porque eu tô super animada e tudo mais. Você não precisa, mas assim, quando você quer, pensa em trabalhar, principalmente em indicar os óleos essenciais, porque eu sempre falo para as pessoas, você quer fazer o que você quer fazer o que você quer aí dentro da sua casinha, você quer pingar óleo essencial na máquina de lavar, no seu bolo, faz o que você quiser. Agora, quando você vai indicar para o outro, ou pior, quando você vem para uma rede social, indicar em massas, tem que ter muita Sim, responsabilidade por sim. aquilo que você está fazendo, Uhum. Paty, né? E aí eu até brinco que eu faço alguns testes meio malucos aqui. Eu tenho o Quatro Ladrões da Laszlo, que eu... É Quatro Ladrões? É Quatro Ladrões, É né? 4 ladrões. Eu amo de paixão, inclusive eu não uso ele só para imunidade, eu usei ele, foi meu blend de ano novo, por conta de toda a vibração dele. E aí, numa live minha ao vivo, eu falei: Ó, vou mostrar para vocês que isso aqui, Lazo, super top, qualidade indiscutível, queima. E queimei a minha mão ao vivo. Não! Pra... Ah, sou dessas, Paty, sou doida também. Pra provar que, gente, canela, casca, cássia, queima. Então, quando a gente olha para esse olhar da química na aromaterapia, a gente precisa entender essa questão de segurança, Sim. né, Paty? E aí, quando você vai muito além de todos os profissionais de química que eu já tive o privilégio de estudar, que graças a Deus foram muitos, mas assim, quando você parte para a cromatografia, eu acho muito curioso ver que como a aromaterapia se popularizou, as pessoas vêm com esse discurso: não, ele é super puro, tem cromatografia. E aí, o que a gente faz com uma cromatografia, Paty? Primeiro, o que é uma cromatografia? Explica um pouquinho pra gente. Bacana. Então, a cromatografia, ela é uma técnica analítica. Ficou difícil, né? Ficou chato, adonho. É uma técnica analítica. Mas o objetivo da cromatografia é entender e responder o que tem lá dentro do óleo essencial. Então, é a mesma coisa, assim, eu preciso saber se tal pessoa está em risco de diabetes ou se está com a diabetes descontrolada. Como que ela vai fazer isso? Basta ela olhar para a pessoa? Não, ela precisa de um exame. Então, precisa de uma amostra, do sangue, precisa de formas específicas de trabalhar aquela amostra e respostas específicas que geram números, que geram dados. São dados comparativos e a partir daquela comparação o médico vai avaliar, falar: olha, então aqui a gente está num risco ou não estamos num risco ou precisamos controlar uma coisa assim, uma coisa assim. É mais ou menos a mesma ideia, né? Então, a cromatografia é a técnica dentro da química analítica que permite enxergar o que é que tem dentro do óleo essencial. E aí sim, a gente pega os rótulozinhos, né, que tem na LASO, os componentes majoritários, você sabe que está lá dentro, aquilo não foi adivinhação, não tirou da cartola. Precisa passar realmente por um procedimento, uma série de procedimentos que sejam capazes de dar essa resposta. Agora, o mais interessante é como que ela dá essa resposta. Essa aqui é a parte bonita da coisa. É como se fosse uma grande peneira, né? Então,
na verdade, uma sequência de peneiras, né? A gota do óleo essencial não é uma coisa só. Não é igual você fala assim, dipirona. Nem a dipirona não é só dipirona, né? Porque tem aquela base recipiente ali junto, né? Não é uma coisa só, não é óleo essencial de lavanda. É um monte de moléculas, cada uma com sua individualidade. E na corrida cromatográfica, a gente vai imaginar isso mesmo, uma corrida. Então, dá o start, vai todas as moléculas ali do óleo essencial correndo, e de acordo com diferenças individuais, umas correm mais rápido, outras correm mais devagar, e com isso separa essas moléculas. E isso é a parte que acontece dentro do processo cromatográfico. A partir disso, o cromatógrafo, que é o aparelho que faz isso, ele tem um olho. Gente, Paty travou aqui pra mim. Paty. Voltou? Voltou. Voltei. Alguém me Corri. ligou. Mas eu achei que eu tinha colocado que não era para receber ligação, enfim, fiz errado. Na corrida, né? Aí cada um com a sua individualidade vai chegar mais para frente, mais para trás. Com isso, separa cada uma das identidades, por isso que separa. Limoneno, linalol, statinalila, pineno, terofileno, por isso que separa, porque eles têm diferenças, né? E essas diferenças, essa peneira físico-química, né? Ali dentro do cromatógrafo ela faz isso. E o detector é o olho químico, né? Então ele vai usar algumas formas específicas, né? Por exemplo, vai queimar aquelas moléculas e aquilo dá um pulso de energia. E faz essa comparação com pulsos de energia e tal, mas enfim, sem entrar nesse detalhe, ele é um olho químico que vai identificar, olha, limoneno, olha, linalol, né? Então, assim, ele não identifica direto, na verdade, isso é o trabalho do analista. Depois que está ali pronto o dado cromatográfico, ele vai trabalhar aquelas informações para ir ter certeza que aqui sai um pineno, aqui sai um beta-pineno, aqui sai um mirceno, aqui sai um linalol, aqui sai um cineol, né? Então, assim, tem o trabalho do aparelho e tem o trabalho do analista, né? Do especialista naquilo ali. E cromatografar óleo essencial é diferente de cromatografar gordura, que é diferente de fazer exame forense, que é diferente para fazer teste de agrotóxicos, né, agroquímicos. Tudo dá para fazer com cromatografia, mas são técnicas diferentes que precisam de calibrações diferentes, precisam de experiência diferente, né? Por que eu estou falando isso? Justamente para a gente chegar nesse negócio aí. Não é qualquer laudo que chega na nossa mão que está em condições de ser validado, né? Infelizmente. Enfim, eu tive essa experiência de estar com a doutora Vânia e aprender com ela, né? Senão eu não teria essa visão realmente, seria muito mais limitada, mas a gente tem hoje à disposição no mercado, por causa dessa expansão, né? Que virou um mercado mesmo assim. É mercado de fragrância, de cosmético, de sanitizante, mas a própria aromaterapia virou um mercado também concorrente com esses outros mercados, né? Então, nessa questão das pessoas falarem, precisa de cromatografia, cromatografia tem cromatografia, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem sido circulado aí no geral, né? Chega para mim muita gente perguntando, né? Meus alunos que já estão com isso aí aguçado, né? Nossa, Patrícia, você viu esse laudo e tal, não sei o quê. E tem muita coisa ruim. É, Muita coisa ruim. tem muita adulteração, né? Não só adulteração, tem o laudo está mal feito. Ele mostra pra gente que ele não é de confiança, sabe? O trabalho ali está mal feito. Você fala, nossa senhora, como assim, gente? Uma vez eu peguei um de tomilho é rico em timol, e era um tomilho timol. Você abriu o frasco, você sentiu o cheiro do timol. E o timol sempre vem junto do carvacrol, mesmo que em pequena quantidade. E o contrário também, o carvacrol vem junto do timol, mesmo que em pequena quantidade. E a planta usa as mesmas forminhas, né, para fazer as moléculas. E não tinha no laudo o timol. Estava identificado errado, estava identificado como carvacrol. E aí eu fui atrás do técnico que tinha feito a análise e falei, olha, isso aqui não pode ser.
eu preciso que você corrija, você volte nos dados, né? Os dados do aparelho, técnicos e tudo, e corrija a informação, porque isso aqui não tem coerência. Ah, não, mas foi isso que deu no aparelho. Eu falei, não. Você tem que ter uma visão crítica sobre o que você está fazendo, né? A análise que a pessoa está fazendo. Já vi lavanda puríssima, maravilhosa, sem acetatilina no cromatograma, que foi analisada errado. Ele estava lá, você batia o olho, ele estava lá, só que a informação estava errada, né? Então, e essa questão de adulteração, realmente, por causa das turmas mesmo, chega muita coisa que eu não faço ideia onde o povo arruma esses laudos, assim. Mas tem umas que você vê ali nitidamente que são substâncias, fragrâncias, né? Que vão dar um aroma mais floral, um aroma mais quente, um aroma mais especiado, um aroma mais amadeirado, né? Então, assim, não tem como falar para vocês, assim, um adulterante específico, todo mundo vai usar. Isso não vai acontecer, né? Uma vez eu até conversei contigo, né, Paty? As pessoas têm a sensação de que, se eu pedir uma cromatografia para essa empresa e ela me passou, pronto. Mas se você não souber analisar aquela cromatografia, não adiantou de nada. E assim, mesmo, por exemplo, eu entendo um pouco de cromatografia. Então, assim, óbvio que uma coisa mais gritante, um tomilho sem timol, uma lavanda sem linalol, eu vou olhar e falar assim, tá estranho, uma lavanda com 6% de cânfora, eu vou falar, não, tá errado. Mas, como a gente já viu em alguns casos, as adulterações, elas são, principalmente uma boa adulteração, elas são muito sutis. Sim. Eles adulteram com um sintético quase idêntico, um isômero. Então, são coisas que precisa de uma análise técnica, né? Sim. Eu já tinha uma cromatografia pedindo. Verdade. Então, a gente precisa tirar um pouco desse mito de que sim, a cromatografia é super importante. Eu não tô tirar o crédito dela. É fundamental que haja, né? Inclusive, eu vejo a cromatografia sobre outras lentes, assim. Eu gosto muito de ver a cromatografia quando, por exemplo, eu comparo muito literatura inglesa e francesa, né? E aí, por que cargas d'água Tisserand implica com erva doce, Dominique não, e por que Dominique implica com cipreste e Tisserand não? Aí você pega e entende. O Dominique implica com cedrol, que é estrogen-like, e o Tisserand implica com anetol, que também é estrogen-like. E aí, o que eu faço? Vou olhar na cromatografia. Se eu pego um cipreste que tem nada de cedrol, vou falar, gata, esquece, pode usar feliz da vida, não tem cedrol, né? Porque também vai depender de geotipo, quimiotipo, uma série de coisas bem específicas. Mas quando a gente não sabe disso, eu simplesmente falo, não, é isso. A literatura me disse que... E pronto, acabou. Tá, mas é por quê? Né? E até quando você quer sair dessa parte da química, por exemplo, o tomilho é um óleo que eu amo a ação vibracional dele, né? O tomilho fala de coragem, fala de ir pra frente, fala de movimento, mas o timol tem suas várias contraindicações. Sim. Cara, eu sou apaixonada pelo tomilho linalol. É incrível. E pronto. Você consegue ter todas as ações do óleo, né? A parte vibracional da planta e tudo mais, quimicamente de uma forma mais segura. Sim. Sim. Mas a gente precisa quebrar esses mitos, né, Paty? Porque quando você escuta alguém bater lá um crachá e fala, não, que tem cromatografia, é puro. Mas eu também já há uns 2 ou 3 anos, assim, uns 2 anos, eu também, eu falava, não, se a empresa se dispôs a entregar a cromatografia, inocente ainda estava, né, nessa época. Então, não, eles vão ter o mínimo de noção do que eles estão oferecendo, né? E não é verdade, infelizmente não é verdade. E uma coisa que eu gostaria de reforçar, nem todos os óleos essenciais que estão no mercado, eles são adequados para a aromaterapia. Porque como é um mercado que está em ascensão, nós temos hoje assim a alegria de contar com pessoas que estão verdadeiramente, não por trás, mas à frente de marcas que têm muita tradição, que têm muito comprometimento. E eu sempre falo, gente, Sâmia,
Ian, Fábia, a Víshua, eles não teriam a história que tem se eles procurassem óleos ruins, porque não ia vender, não ia funcionar, não ia vender e incomodar as pessoas. Então é lógico que essas pessoas elas fazem todo o esforço para oferecer os melhores produtos. E eu vou te falar, Nath, não sei se você já teve essa oportunidade de conversar com essas pessoas, como que eles suam mesmo, assim, transpira, porque conhece as rotas de adulteração, conhece os problemas que tem do óleo, às vezes fica tempo sem um óleo essencial, sem um óleo graxo, porque não acha de qualidade. E vai ficar sem mesmo, né? Então, assim, esses problemas que a gente colocou, realmente as adulterações refinadas, que infelizmente são feitas na sua maioria por químicos, o Breaking Bad dessa história, né? Os químicos do mal mesmo, infelizmente, eles têm assim uma carga de perfumaria, de química mesmo, de síntese, e montam óleos que você consegue pegar só com técnicas muito distintas mesmo, né? Passa pela cromatografia, mas não só por ela. Tem que saber também o que está procurando, senão passa desapercebido, né? Mas a gente tem hoje no Brasil uma imensidão assim de marcas novas que você já deve ter visto. Você abre assim, você fala, isso aqui está tudo misturado. É um óleo essencial com uma fragrância, com mais um sintético. É um troço ali que passa longe de óleo essencial, né? E as pessoas estão comprando. Estão comprando. Tipo, até eu conversei, eu falo muito com a Bia Yoshimura, né? A Bia é uma pessoa que eu tenho, que a gente troca muita figurinha, e ela é uma dessas pessoas, assim, que ela tem um nariz e um olhar que me assusta um pouco, assim, sabe? Tipo, passou um cheiro aqui que é disso. Eu falo, oi? E aí a gente tava falando justamente sobre isso, virou uma reserva de mercado, né? Então todo mundo quer dar uma mordiscada. E é claro, eu sempre falo para as pessoas, tipo, eu indico marcas, porque são marcas, como você falou, que eu vou ganhando confiança com base principalmente no rosto que carrega aquela marca, né? E Isso. não um rosto famoso, influenciador, num rosto que tenha Tem respeito dentro história, né? da nossa comunidade, entendeu? Não adianta ser influenciador, não, Tetinho. Eu quero que o povo do Certo Aroma sabe quem é, senão eu não quero saber também. Porque a gente sabe que acaba rolando isso, né, Paty? As pessoas veem, pô, tá todo mundo vendendo óleo essencial, por que não eu? Né? Por que não botar o meu nominho aqui também? Então, aí quando você pega, não podemos citar marcas, né? Multitananã, né? Outra via, blá, blá, blá. Cara, são empresas que nunca foram para esse lado natural. Por que que... Não tem esse compromisso, né? Então, assim, Eu sou da linha que defende o sintético. Eu acho que ele tem o seu lugar, também tá? acho, né? Então, Acho que nós estamos aí. precisamos viver uma vida 100% natural. Que bom que assim seja. Mas, por exemplo, ai, Nath, eu quero fazer um difusor de varetas. Eu acho um pecado fazer um difusor de varetas com óleo essencial, porque ele vai evaporar em uma semana. Né? Vai... Faz com citronela, até dá pra fazer, né? Mas aí o pessoal quer colocar o que? O Líbano. Aí fala, não faça isso, né? Você coloca uns 4 frasquinhos inteiros de olíbano. Mas, enfim, eu acho que o sintético tem o seu lugar, né? Também. Então, olhar para a aromaterapia como terapeuticamente, né? Uhum. Então, tá com sustentabilidade, com consciência. Eu não vou sair pingando óleo essencial na máquina de lavar, no balde de cândida, que nem os grandes influenciadores mostram que, ai, hoje em dia eu limpo a minha casa pingando óleo essencial na cândida para limpar o chão, para desinfetar. Tipo, não! A química tem seu lado, inclusive natural, sem óleo essencial, para poder te permitir uma vida mais limpa, né? Uhum. E a gente também vê o oposto da ignorância, que é uma ignorância desproposital, digamos assim, mas aquela pessoa que fala assim, nossa, eu quero usar uma terapia porque eu quero me livrar da química. Falo, oi, não vai estar rolando, gata, porque a Mas química vira. tem bastante, tem bastante. Não tem muito o que fazer. Mas pensando um pouquinho, Paty, para a gente trazer um pouco mais de talvez deixar mais palpável, Uhum. né?
Quando a gente pensa nas famílias funcionais, eu às vezes acabo citando as famílias quando eu estou explicando alguma coisa, depois eu penso, nossa, mas eu nem expliquei o que, que é isso. O que, que a gente teria, entre aspas, eu sei que hoje em dia nem existe mais a teoria das famílias funcionais, né? Porque cada uma tem seus olhos que podem ou não ser arriscado. Mas quais seriam, entre aspas, as que a gente deveria tomar mais cuidado? Uhum. Né? O que está Ó, seguro, tá? Esses olhos que terminam com OL, pode usar, mas esse assim, não. depende do LOL, né? Ele na LOL pode, Carvacrol já é complicado. Não é alvo, Eucaliptol é também, fenol. depois também, anetol também, tudo termina em ol, mas são grupos diferentes, né? Então, quando a gente fala em família, família funcional, família bioquímica, a gente pesca da química e da farmacognosia esses conceitos, né? Então, eles são conceitos muito didáticos, muito práticos, né? Porque quando a gente pensa em família, você olha essencial um monte de moléculas. Vocês devem ter visto, todo mundo já deve ter visto. Ah, não sei o que óleo essencial tem 400 componentes. Mas, gente, não são 400 componentes na mesma proporção. A lavanda, por exemplo, dá destaque assim, ó, para dois. Os outros são o que a gente chama de pequenininhos, né, minoritários, que têm a sua função, claro, que tem a sua razão de existir, a planta escolheu produzi-los por razões dela, né? Aquilo ali está associado ao buquê olfativo. Teve até uma pergunta, uma pessoa que falou assim: ah, eu não sei, nem compro, porque tem muito óleo essencial de lavanda na Lázaro, eu não sei nem como Eu comprar. Mas é falei pro por isso. ontem que ele deixa a gente maluca. É. Mas assim, mas veja, tá tudo escrito lá, e eu ainda sou super fã, que fica escrito no rótulo, né? De onde que é, qual que é a variedade, porque realmente, assim, você vai numa adega, né? Numa seção de vinhos ali no supermercado, você vai escolher um vinho, ok, você tem um monte de opções, a ideia é mais ou menos essa. A gente tem várias lavandas, como tem vários gerânios, como tem vários alecrins, como tem vários olíbanos, né? Então, o líbano também não é uma coisa só, a mirra não é uma coisa só. Todos os óleos essenciais a gente pode descortinar em vários, né? Várias diferenças que estão ali, às vezes naqueles minoritários, às vezes nos majoritários, como o caso do tomilho, que você citou, ele é bem diferente do tomilho timol, né? Tomilho mineral. Mas as famílias o quê? É da mesma maneira como a gente pensa assim, meios de transporte. Então, famílias bioquímicas. Uma bicicleta é um representante, mas tem várias marcas e vários tipos de bicicletas. Então, a gente tem a família das bicicletas. Tem a motocicleta, a moto. Tem um tipo de moto, mas tem várias motos individualmente diferentes, de marcas diferentes. E você olha, você fala, é moto, é moto, é moto, é moto. Aqui é bicicleta, 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 bicicleta. Porque você reconhece as semelhanças, mas elas têm individualidades. Então, essas famílias, elas servem nesse sentido. Quando a gente tem essa leitura química composicional, que realmente é da química orgânica, né? Você fazer essa incursão aí na alfabetização dessa linguagem para poder entender, aquilo traz informações para a gente. Né? Então, assim, eu estou com um óleo essencial muito rico em monoterpenos. Esse daqui é um óleo muito rico em monoterpenóis. É igual, tem semelhanças, igual a moto e a bicicleta. Mas monoterpenos é um grupinho, monoterpenóis é outro grupinho, né? E quando eu falo da farmacognosia, é porque quando se estuda da planta ao medicamento, que é uma área da farmácia, na verdade, muito linda, por sinal, essa parte, ela vai olhar ali para aqueles componentes, entender essas similaridades e falar: esse grupo tendenciosamente tem funções assemelhadas que correm para essa direção, por exemplo, anti-inflamatório, né? Que correm tendenciosamente para essa direção, circulatório, cicatrizante, né? Muito antisséptico, muito antiviral. Então, isso também não é mágica, isso não é adivinhação. Né? Isso tem uma base de conhecimento dentro da fitoquímica também, né? Porque o berço da aromaterapia ele vem das práticas da fitoquímica, da fitoterapia.
vem dos berços da fitoterapia ali quando ele começa ali com os franceses mesmo, né? Então, eles têm essa visão mais dos grupos mesmo. Aqui a gente tem um óleo essencial que é muito rico nesse grupo, então a gente já tem esses cuidados e a gente tem esperando mais ou menos isso aqui acontecer dele, né? É lógico que quanto mais lentes a gente tem, então quanto mais respostas a gente tem sobre moléculas individuais, fica cada vez mais desenhada aquela indicação terapêutica. Mas não está equivocado a gente olhar e falar, isso aqui é rico em sesquiterpenos, ou se parece com a copaíba, né? Copaíba eu vou pescar onde? Não tem um livro que fala de copaíba, né? Então eu vou pescar de onde? Eu vou pescar da fitoterapia, eu vou pescar do uso tradicional e eu vou olhar para a química daquele óleo para eu saber o que eu não posso fazer, por exemplo, né? Ou o que eu posso fazer, né? Existe um componente em algumas copaíbas, que agora eu me esqueci o nome específico, mas ele acontece em uma quantidade tão pequenininha, né? Que ele é restrito para alguns públicos, mas não é comum das copaíbas. Pois é, deve ser por causa disso que eu lembrei desse Que ele é ficou guardando. a Langsdorff. Ai, É. bisa. Nossa, me veio bisabolol na cabeça, mas não é. O bisabolol, ele é da candeia, É né? É meio. muito presente na candeia. Mas é um sesquiterpeno aí mesmo, É um, né? eu vou É lembrar um que é bicho. sesquiterpeno. Ele acontece em pequeníssimas quantidades, algumas copaibeiras nem tem, mas quando ele acontece em uma quantidade maior, precisa estar atento para não indicar para alguns grupos, mas isso é muito raro, sabe? Então, abrir essas portas de possibilidade para a gente não cair naquele ali, qual que eu escolho? Não, a gente tem opções de escolha. E isso que é o bacana, é o que traz liberdade para a gente. Pode ser assustador em algum momento, mas é o que traz liberdade para a gente. Porque quando a gente vai atender uma pessoa que, né, você não consegue fazer um teste olfativo aqui, ela vai fazer com os olhos que ela tem lá. Você prepara um protocolo a partir de uma pré-anamnese, a pessoa não tem nenhum dos olhos que você separou, né, intencionou ali, você tem que adaptar, né? A gente vai trabalhar com esses olhos, esses livros maravilhosos, né, da aromaterapia para crianças, são todos internacionais, não tem uma copaíba. Como não tem copaíba para criança? Não é, gente, é um negócio sensacional, fantástico, super seguro, desde que usado da maneira correta, porque eu já me queimei com copaíba. Você jura? Juro, mas como não tem furano com marina, não tem fenol, como que a Patrícia fez essa proeza? Eu peguei a química e guardei na gaveta. Aí eu fiz todas as bobagens que eu não devia. Peguei a copaíba destilada, tive um cortezinho de um gatinho brincando, ele fez um corte. Aí eu peguei a copaíba destilada, que quimicamente falando, nós estamos falando de um líquido solvente. Sim. Solvente, que solubiliza cola. Que realmente abre a borrachinha que o pessoal usa, né? Faz aquele negócio assim, desperdício. Abre a borrachinha. É um solvente de uma série de materiais, inclusive gordura. E aí eu passei por ali, não satisfeita, embebi um algodão e tampei. Não sei onde que eu estava com a cabeça. É um óleo super seguro? É, mas eu usei errado. Por isso que eu falo que a química, ela está na coerência. Ela está na coerência para a gente não esperar milagre onde não tem e para a gente não desperdiçar o óleo essencial, não desperdiçar a nossa esperança. Né? E aí, o que eu fiz? Eu tirei o algodãozinho, Buraco. ficou o buraco. E aí eu não estava sentindo dor ali na hora, né? Lógico, depois ficou sensível, ficou doendo, então fez um buraco mesmo, porque solubilizou aquela camada de cima e tirou mesmo, né? E aquilo ali, parece que você teve uma queimadura, deu uma bolha e furou uma bolha. Eu falei, mas é isso mesmo, isso é uma queimadura química, é uma queimadura sem fogo, né? Sabe que É foi, uma... Paty? Quando você fala para as pessoas, intoxicação, né, por óleo essencial, a pessoa pensa imediatamente numa pessoa envenenada, indo para o hospital, e na verdade não. Qualquer reação adversa é uma reação tóxica. Ela pode ser mais ou menos grave, né? Mas quando você tem uma queimadura química por um óleo essencial, ela é uma queimadura. Quando você Sim. tem uma pessoa que, por
exemplo, faz a ingestão prolongada de hortelã-pimenta, o que a gente vai ter? Um relaxamento tão profundo da hernia de hiato, porque a hortelã-pimenta é um hiper relaxante muscular, e a pessoa começa a ter refluxo. Aquilo é uma reação adversa de um uso errado de um óleo essencial. Não deixa de ser uma reação tóxica, né? Então, os conceitos acabam na prática, fugindo muito, e aí quando você traz essa parte teórica, as pessoas ficam um pouco, ai, mas que exagero, né? E tudo bem, como você falou, você sabia o que você estava fazendo, você fez bobagem e você pagou o preço disso. Não, depois eu olhei e falei, nossa, é lógico que isso aconteceu, Patrícia, onde você tá com a cabeça? Exato. Foi que nem o dia que eu ainda mandei mensagem pro Fábio. Eu falei, Fábio, a gente tava falando que eu tô no aromadermatologia, né, de pintas e verrugas. Eu falei, Fábia, a gente tava falando de tomilho para verruga. Mas, putz, eu gosto muito da canela cássia, porque ela é muito dermocáustica. Eu posso usar a canela cássia no lugar? Ele falou, Nath, pode, mas ela é muito mais forte. Então, você passa ela com um cotonete e você põe uma oclusão em cima, ok? Ok. A pinta em questão é uma pinta aqui que eu tenho no meio do cabelo que eu já até desisti de tirar porque ela é uma pinta mesmo, não vai verruga nada, não sai. Passei, só que não dá pra colar nada aqui porque tem cabelo. E eu fui deitar de conchinha no meu marido. Ai, Paty, eu tenho foto, eu mandei para as minhas alunas. Eu falei, caso real. Canela Cássia que chegou perto, eu não cheguei a encostar no rosto dele. Eu deitei tipo no ombro. O olho dele ficou desse tamanho por conta de uma reação. E você vai dizer que isso não é uma reação química? Que isso não é um problema? E, de novo, não é aqui para trazer pânico para ninguém. A cássia tem suas propriedades. Por exemplo, eu desconheço um antiviral melhor do que canela para é gripe. sensacional. Aí eu, quando tive Covid ou quando tive uma influenza mais grave aqui, que o Enzo, inclusive, ficou muito mal, eu faço um spray com canela, que agora eu já uso 4 ladrões, que já vem pronto, né? Borrifo, faço uma sauninha de banho. Mas você não passa na pele, né? Então, ir entendendo isso tudo faz com que a gente, inclusive, possa ousar mais, quando a gente sabe que a gente pode, ali, de repente, passar um pouquinho do ponto, porque eu conheço os riscos e tô a fim de correr, ou que a gente fale, putz, não, esse risco eu não vou correr. Minha mãe é epilética. Perfeito. Eu não uso óleo convulsivante com ela. Minha mãe não tem uma convulsão, deve fazer uns 20 anos. Mas eu não vou correr esse Uhum. risco. Não precisa. Tem tantas Não, outras possibilidades, não né? é que ela não pode usar óleo essencial. Mas assim, se ela tá com uma indigestão e eu sei que a erva doce tem uma ação um pouco mais pró-convulsivante, porque quimicamente ela é assim, eu vou usar um outro óleo, que também vai ter uma ação digestiva e tudo mais. Então, quando a gente vem com esse olhar da química, muitas vezes não é para trazer susto e medo, né, Paty? É para trazer justamente esse conhecimento de quando você vai poder recorrer a algo mais brabo, digamos assim, ou quando você vai ficar na zona segura. Ninguém toma morfina se um paracetamol resolve a dor de cabeça. Nossa, sim, realmente. O pessoal está perguntando se vai ficar gravado, Nath. Tá, todas vão ficar gravadas sim, né? A gente tá deixando aqui por hora. Depois não prometo, depois eu vou pedir autorização para todos os convidados se a gente pode deixar lá dentro da plataforma. Mas eu queria, Paty, até para a gente poder encerrar, para não tomar muito seu tempo, só te perguntar se você já teve, assim, dentro da sua experiência, aí como aromaterapeuta, alguma, tirando a sua própria queimadura, algo que aconteceu que você pensou, putz, né? Quimicamente foi isso. Já, já. Conta um caos pra gente. Uma, uma mãe, né, me procurou que a criança estava com aquele ciclo de meleque eterno, né? Estava com menos de 2 anos, né? Então, não indiquei, obviamente, óleos ricos em cineol. Expliquei como é que faria, sauninha no banho, né, sem encostar na criança. Então, o que ela fez? Tudo diferente. Foi, ao invés de comprar os óleos que eu sugeri, né, foi lá e me pega justamente o eucalipto globulus, né, assim, 80% de cineol. Aquele Não blue gun. satisfeita, colocou, não satisfeita, pingou na banheira. Ou seja, ela fez atendimento comigo, não sei para quê.
né? Mas eu não esqueço disso, porque eu fiquei indignada, porque a criança ficou toda queimada, toda vermelha, toda manchada. E, mas o óleo essencial, eu falei, mas você não fez nada que eu falei que você vai fazer, né? E a menina gritava. Eu falei, lógico, entrou na água quente, meu negócio é frio, encosta frio, né? Incomoda, né? E aí foi horrível, passou uma noite péssima, né? Eu falei, o que você tem de pomada? De bumbum de neném. Ele falou, passa onde está vermelho, porque queimou, machucou, né? E teve também uma criança que colocou laranja doce no cordãozinho. A mãe colocou, mandou para a escola. A criança vai de manhã, voltou com a manchinha aqui assim, ó, laranja doce. E E eu não falo assim, as pessoas falam, tem Marina em teoria, né? em teoria, essa questão da furana marina, da laranja doce, a partir daí eu enfatizo muito. Sempre que a indicação é laranja doce, as pessoas vão usar por inalação, né? Ou vai usar por Diluição. tópico, Tópico. né? Eu faço questão de falar, olha, Tisserran fala que não tem furano com marina, porém nós estamos no Brasil, a incidência de UV é muito maior, né? É um sol muito mais ativo nesse tipo de radiação. Além disso, os cítricos se hibridizam. Quem vai garantir que essa laranja doce, se ela foi prensada, ela não carregou lá da genética de algum cruzamento a possibilidade de fazer furano com marina? E nesse caso, ela me mandou a foto. A professora até falou assim da menininha, falou, não, é que ela desceu o escorregador de frente. Eu falei, não, minha filha, olha lá, o colarzinho estava aqui, aí a A manchinha em poder, cima. né? Eu já Isso é do bergamota. colarzinho, né? A bergamota tem muito caso assim, né? Pessoalmente não me aconteceu, mas eu já vi muito caso assim com bergamota. Mas a laranja doce, muitas literaturas afirmam que ela não tem furano de marina, que ela é segura e tudo. Eu me Eu não preocupo confio. passar a observar melhor. Mas eu também sempre uso muito diluída, Uhum. né? Então talvez esse um caminho. Mas sim, o que você trouxe é muito verdade. Aqui no Brasil a gente tem uma incidência solar completamente diferente da Inglaterra, né? Que só chove. Então é um olhar. É complicado, hein? Assim, eu já cheguei a levar esse caso especificamente até o Fernando Amaral, fiz um curso com ele, então falei com ele, depois falei com o Fábio. Falei, por que você acha que isso aconteceu? Os dois falaram essa mesma coisa. O Fábio é que trouxe essa questão da hibridização, né? Que tem os cítricos, a gente produz muitos cítricos e a polinização é a abelha, né? Então, pode ter aí, ao longo dos anos, acumulado algum gene que possa produzir, porque realmente era laranja doce, o cheiro era laranja doce, né? Eu tive Tinha um outras bergapteno laranjas doces, ali. Tinha um bergapteno perdido ali. tinha umas franco-marinas perdidas lá e basta a pequena quantidade, né? É muito interessante que as pessoas perguntam também, Patrícia, mas quando que eu vou usar a laranja, os cítricos, com as furano-marinas? Eu falei, quando você não precisa passar na pele. Pode usar. Mas em termos terapêuticos, eu falo em termos terapêuticos, é tão pouquinho. É menos de 0,1%, a maioria. E faz Não, esse e isso estrago, né? surpreende muito, só para não deixar isso passar. Porque às vezes a gente fica, né, componentes majoritários, é o que a gente mais olha e tudo mais. Mas aí quando você pensa, um pouquinho a mais de furanocomarina já é um perigo. Uhum. Um pouquinho a mais de cânfora já pode trazer riscos. Um pouquinho a mais de alguma molécula. Então, existe também, né? Claro, uma lavanda tem 50% de linalol, ok. Mas se essa mesma lavanda for um lavandim já mais grosso, já tiver um tiquinho a mais de CNO, já não é mais tão segura, né? Mesmo que tenha aquele tantão de linalol. Então, essa questão de entender um pouco mais para conseguir ir para essas variações é bem importante. Até quando, que nem a menina perguntou da lavanda da Laszlo, né? Ontem a gente falou da laranja, no caso, né? Que eu perguntei pra ele, eu falei, pô, laranja pera, laranja lima, laranja doce, laranja isso. Eu falei, você acaba com a gente.
E aí ele falou que muitas vezes nesses casos que o nome botânico principalmente é o mesmo, que é a mesma espécie que muda, né, local, geotipo, a gente vai ter essas sutilezas de alteração que vão contar muito para a indústria perfumística, para uma pessoa que quer uma ação muito específica, de repente, da furanocomarina, um dermatologista que trabalha com vitiligo, que quer a furanocomarina. Mas tirando isso, para nós, meros mortais aromaterapeutas, isso é irrelevante, né? Então, compre Uhum. um aroma mais gostoso para você, a laranja que faz mais sentido para você. Mas quando você começa a se apaixonar, é aquela história, quando você vê, não dá para desver. Isso, E aí, quando você isso. começa a entender que você fala, caramba, Uhum. só esse tiquinho de furanocomarina pode queimar a pele? Pode. Ah, então como é que não queima a pele? Destilando. Quando você tira a prensagem da casca, você tem. Nath, eu li que toranja pode matar uma pessoa cardíaca. Aí você vai ler a reportagem da UOL, é por quê? É porque a pessoa ingere sucos de toranja em altíssimas quantidades e dentro do fruto da toranja existem muitas cumarinas. Mas na casca da toranja não tem tanto. Então, tipo, você começa a sair da caixinha. E, gente, sair da caixinha Sim. é tão delicioso. E Então, é o que traz liberdade mesmo, né? quando você conversa com uma química, que nem eu tô conversando com a Paty, você entende o que ela tá falando, você fala, eu ensino. Pronto. Paty, deixa um recado, assim, pra gente poder, né, encerrar com chave de ouro, assim. O que que você diria para as entusiastas da aromaterapia que estão começando, para as futuras profissionais de aromaterapia, né? Como eu falei ontem até para o Fábio, a gente está passando por um momento delicado do nosso mercado, onde as pessoas estão vivendo esse extremo de eu acredito em tudo, eu não acredito em nada. Qual é o seu olhar sobre este momento? Ah, para todos que já estão aí abraçando, né? Certamente, se você está aqui nos assistindo, chegou até esse momento, o mosquitinho da aromaterapia também te pegou. Fatalmente já te pegou. E eu quero dizer que é uma jornada linda, é uma jornada de passos complementares. A gente não vai parar de estudar nunca, né? E isso é o que traz para a gente maior segurança, essa formação individual com a sua bagagem, né? Eu quero te dizer, te fazer uma coisa que a gente possa ressoar uma aromaterapia de valor e credibilidade, se é isso que você deseja viver também, né? Mas saiba que realmente são vários passos e eu quero te dizer, desfrute de cada um deles. Que às vezes a gente vai assim com muita sede ao pote, né? Aí fica aquela confusão. Calma, respira. Dá tempo de resolver tudo, dá tempo de amadurecer tudo, né? Não é da noite para o dia que a gente consegue também fazer um protocolo, fazer uma indicação, superar todos os medos, mas a gente vai dando os passos e quando você vê, você já caminhou 10, caminhou 20, caminhou 30 e já não é mais a mesma pessoa que começou, né? Não está terminando a live hoje, agora, do mesmo jeito que começou, certamente. Então, eu acho que se a gente puder ter o privilégio de participar desse momento com vocês. É um carinho, é uma alegria, né? Eu fico sempre muito feliz de ver os relatos perfumosos, né? Das pessoas, assim, se encontrando. Que isso foi muito importante para mim, eu poder me reencontrar com algo tão apaixonante, tão incrível, né? E que tem tanto potencial. A gente está vivendo esse momento complicado mesmo, mas ao mesmo tempo eu acredito que todas as pressões que o mercado de óleos essenciais vem recebendo, isso também vai repercutir na prática da aromaterapia, porque a gente vai ter mais respostas. Isso vai ser necessário. A gente vai ter laudos cada vez de mais qualidade, profissionais cada vez mais especializados. Muito bom, né, Paty? A gente não achar que tudo é. Uma vez eu ouvi algo incrível que eu levo para minha vida, assim, toda estrela deriva de um caos, né? É Não existe verdade. você começar algo na organização. Então, toda vez que há um momento tão disruptivo, né, algo tão extremo, a gente costuma ver aí bons caminhos se abrindo em seguida. Então, eu fico muito feliz de ver, por exemplo, hoje cada vez mais profissionais juntos, né, dando aí o melhor de si para poder
levar a uma terapia, disseminar uma terapia segura sem briga de egos, né? Na maioria das vezes. E isso é muito importante, né? Porque como você falou, você tem seu curso, eu tenho o meu também, e claro, vivemos num mundo capitalista, ninguém está aqui para dizer o contrário, mas olha, 1h10 de live, olha quanto conteúdo incrível que você trouxe de forma gratuita para que as pessoas simplesmente tenham esse despertar. Né? Eu sou uma pessoa que ainda quero fazer teu curso, ainda não fiz por falta de tempo, mesmo porque se eu me enfiar em mais um curso, meu marido vai me dar o de volta. Sério. Quando eu entrei na aromadermatologia, ele falou para mim, outro? Eu falei, calma, eu juro que eu vou fazer. Acho um caso Mas meio caótico assim também. Não é isso possível. Pensa mais um pouco. Eu falo assim, pensa mais um pouco, espera. Deixa eu passar esse boom aí da animação. Respira. é bem nessas. Mas é muito importante, Paty. Você faz um trabalho lindo, só te agradecer Oh, mesmo. menina, obrigada pelo carinho. Isso, por esse caminho, por essa parceria, né, que a gente vai construindo, ampliando essa rede. Pessoas que estão aqui, que, né, vão pro Instagram da Paty, por favor, conheçam, porque assim, tá para nascer uma pessoa que consiga explicar o que que acontece quando você inala um óleo quimicamente de forma tão simples quanto ela. Opa, Então, assim, tá fácil. vamos embora. Obrigada, muito obrigada pela live. Vou deixar gravada sim. Vai ficar aqui para as outras pessoas. Vou marcar a pode compartilhar. E aproveitem, gente. Aproveitem todo esse conteúdo. Amanhã tem mais. Amanhã a gente vai falar de menopausa, porque a mulherada pede. Eu ainda não tô nela, mas em breve, quem sabe, né? Já tô superando os 40. Minha mãe entrou na menopausa bem cedo. Semana que Oh, vem tem mais conteúdo. Tem Sâmia, tem Ian. Vamos falar de muita coisa boa ainda. Aproveitem, certo? E, gente, Paty, mais uma vez, obrigada. obrigada, Obrigada pelo Nath, pelo convite. carinho. Sucesso, viu, no seu trabalho, na sua jornada, que seja também perfumosa e multiplique aí esse perfume. Amém. Um beijo enorme, gente. Beijo, E até amanhã. gente. Até mais.